Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz. A TOTVS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTVS, porque o Brasil que faz, faz com TOTVS. Está começando mais um episódio do Casos Empresariais Podcast, um espaço onde conversamos sobre histórias reais, decisões, desafios e ideias que saem do papel para gerar impacto. No episódio de hoje, vamos abordar questões voltadas à educação, inovação, tecnologia, metodologias ativas e empreendedorismo. Recebo aqui na bancada a professora Daniele Santos e o professor Sidney de Oliveira Souza, ambos da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, e integrantes do projeto de desenvolvimento da startup BeActive, uma plataforma educacional criada para apoiar professores e instituições na aplicação prática de metodologias ativas, diagnósticos e recursos de inteligência artificial. Professora Daniele, seja muito bem-vinda ao Casos Empresariais Podcast. Obrigada, Wilson. Estou muito feliz de estar no podcast hoje para compartilhar essa startup, esse projeto que é muito especial para a gente. Querido amigo Sidney de Oliveira Souza, é uma alegria recebê-lo novamente aqui no podcast. Seja muito bem-vindo também. Eu agradeço muito, Wilson. Já é a terceira vez que nós temos uma conversa neste podcast, em especial pela segunda vez. Então eu fico muito feliz, lisonjeado com o convite e por estar ao lado da Dani, como eu falei, é uma amiga muito querida, tanto acadêmica quanto pessoal. E eu agradeço muito e espero compartilhar com todos a nossa plataforma e divulgar para todo mundo. Legal. Antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos parceiros patrocinadores. A primeira patrocinadora é a TOTVS, que oferece soluções tecnológicas para a gestão, produtividade e tomada de decisão. Quer saber como a TOTVS pode apoiar sua empresa? Me chama no privado. Sicredi Rio Paraná, para empresários que querem crescer com segurança, planejamento e parceria. Cooperar é investir no futuro. Vem ser Sicredi. Alguém aqui da bancada me pediu como é que eu faço investimentos. Procura o Sicredi que eles te orientam. UNOeste, entre as top 3 particulares do Brasil e a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Ensino, inovação e formação de líderes. Vem ser UNOeste. Acesse unoeste.br. Agradecemos também a GWM Caminho. Veículos com tecnologia, inovação, desempenho e foco em eficiência, sustentabilidade e experiência do cliente. Acesse gwmcaminho.com.br. Lista CNAI. Enquanto você espera a indicação, seu concorrente está prospectando. Encontre empresas ativas no Brasil e transforme dados em vendas. Acesse listacnai.com.br. Feito o agradecimento aos nossos parceiros e patrocinadores, eu quero reforçar aqui o que o Sidney já falou, né? Não é a primeira participação dele, ele é o primeiro convidado do Casos Empresariais Podcast que participa pela segunda vez. Então, essa é um negócio muito bacana, tá? E o Sidney participou da primeira vez do Casos Empresariais no episódio número 10. Tá? Quando nós falamos como surgiu a ideia do livro Casos Empresariais, a tomada de decisão na prática. E essa história tem tudo a ver com o episódio de hoje, porque a ideia do livro foi uma sugestão dele. Na época, eu confesso que achei uma verdadeira maluquice, mas aquela ideia ganhou forma, virou projeto e abriu caminho para o surgimento do Casos Empresariais Podcast. Talvez esse seja um bom ponto de partida para o nosso bate-papo de hoje. Entender como ideias que parecem improváveis, às vezes difíceis de implementar, eles podem se transformar em projetos reais, soluções concretas e impactos na vida das pessoas. No caso de vocês, na vida das instituições, de professores e estudantes. Dani, vou tomar essa liberdade, que você é minha amiga também.
Então, Dani, para começarmos, conte um pouco, antes da gente entrar na questão da Biactive, sobre sua trajetória, sua origem, a sua atuação na UnoOeste, como você se aproximou desse universo da educação, da inovação e das metodologias ativas. Tentar resumir, né? Uma história que é tão, para mim, uma história preciosa, né? Eu nasci em Rinópolis, no interior do estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha, agora acho que nós estamos com entre 8 mil e 9 mil habitantes. Estudei a minha trajetória inteira na própria cidade, na educação pública. E eu, quando fui fazer o vestibular, na época que eu estava no terceiro ano do ensino médio, tinha uma política de Estado que era dar inscrições para que os estudantes fizessem vestibular em universidade pública em licenciatura. E eu tinha muito interesse em fazer fonoaudiologia também, era um sonho. Até hoje é algo que eu ainda penso, né, em fazer em algum momento da minha vida. Tem uma queda pela área. Tem uma queda pela área e tem tudo a ver, né, com o que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória. E aí eu falei, não, vou fazer pedagogia. Eu tinha uma tia que morava aqui em Presidente Prudente. Minha tia falou, se você passar, você pode vir para Prudente, né, a gente dá todo o suporte. E aí eu fiz o vestibular, passei na universidade pública, vim para estudar, fazer pedagogia, com 17 anos, então eu sempre falo, era uma criança, né, saindo de casa, vim morar sozinha numa república, com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí estão também muito presentes os princípios da inclusão, que estão sempre presentes na minha trajetória. E quando eu entrei no primeiro ano, eu já queria estudar sobre tecnologia, sobre pesquisar, enfim, conhecer coisas sobre inclusão, educação inclusiva e sobre tecnologias. Só que no departamento que eu fazia o curso não tinha nenhum professor que trabalhava com isso, de educação. Mas uma professora que me dava aula de projetos me indicou, a professora Elisa Schlunzen, que é minha orientadora, hoje minha colega de trabalho, né, minha chefe, nossa chefe. E a professora falou, olha, tem uma professora que está voltando do doutorado, ela não é do nosso departamento, ela é da matemática, mas se você quiser, eu acho que vale a pena você bater um papo com ela. Coincidentemente, a Daniela Jordão, que é uma moça que morava comigo na República, também conhecia os professores, porque ela fazia matemática. E aí ela falou, não, eu te levo lá na sala deles. Me levou lá na sala da Elisa e do Klaus, e ali naquele momento eu já estava imersa nas grandes possibilidades que me abririam. Daquele momento em diante, passei a acompanhar pessoas com deficiência, usando tecnologia, numa época que nem se falava de tecnologia assistiva, que é uma área grande hoje, a gente já usava tecnologia assistiva, jogos digitais. Eu tive a feliz experiência de alfabetizar uma moça com lesão cerebral, só mexia o dedão esquerdo. E aí eu criei todas as estratégias sob a orientação da professora Elisa, claro. E ali comecei a fazer iniciação científica com bolsa, desenvolvendo materiais para pessoas com deficiência. E como eles são da área, né, meus orientadores, nossos orientadores são da área de tecnologia e exatas, naquele momento eu já fui me imbricando nos estudos, nos projetos. Então a gente teve, depois que eu entrei no mestrado já direto, né, grandes oportunidades de desenvolver objetos educacionais para o Ministério da Educação. E ali eu aprendi a fazer roteiros e tudo mais, e sempre vinculada a uma proposta de pedagogia de projetos, que é meu grande eixo de atuação. O que é a pedagogia de projetos? É hoje que a gente fala da extensão na universidade, é fazer com que o nosso estudante busque um problema social e, a partir desse problema, ele desenvolva uma resposta, né? Desenvolva passos para poder responder e melhorar aquele ambiente. Isso é pedagogia de projetos, essencialmente. É com o que eu me comprometi a vida inteira, e ali eu me tornei, né, depois comecei a ser professora, aprendi a fazer a língua brasileira de sinais, que é uma área de atuação minha também. E aí eu comecei a ser professora de Libras, tanto na instituição pública como substituta, como também depois fui para a instituição privada em 2014, um mês antes de eu defender o mestrado, eu fui contratada pela UnoOeste. Como eu tinha uma experiência, né, também com desenvolvimento de currículo, que é o meu objeto de estudo do doutorado,
eu vim para a UnoOeste para desenvolver o projeto de pedagogia à distância, que a instituição não tinha. Desenvolvi a matriz curricular com o pessoal do NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, que hoje tem o nosso diretor Pedro, né? E ali eu comecei, então, a fazer outras coisas dentro da instituição que me abriu muitas portas. Uma delas é a pós-graduação. Eu, com menos de um ano de formada em doutorado, entrei no programa de pós-graduação em educação para formar mestres e doutores. Legal. E aí essa imersão, né, junto com o Sidney também entrou junto comigo, como toda a nossa formação, mestrado e doutorado é muito próxima. E aí a gente começou a desenvolver, já como professores da pós-graduação estrito sensu, formações para os professores da instituição, ou sobre inclusão, ou sobre tecnologias, ou sobre pedagogia de projetos, metodologias ativas. Então, resumindo, né, essa trajetória que é para mim muito feliz e muito surpreendente, Wilson, porque da onde eu vim, eu jamais imaginaria nem que eu faria mestrado. Imaginar que eu, né, faria o mestrado, faria o doutorado. Toda essa jornada, né? Em algum momento fui consultora, trabalhei na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é um projeto enorme. Também fiz consultoria para o Ministério da Educação e hoje estar, né, como você disse, uma das 3 universidades do Brasil, fazendo pesquisa, fazendo coisas que a gente gosta, que a gente sente muito prazer, para mim é uma alegria. E eu fico muito contente de poder continuar nesse caminho, desenvolver atividades e projetos como é a Biactive, que, na verdade, se torna como se fosse um desdobramento de toda essa trajetória de vida, que é assumir a educação como principal objetivo, para melhorar a vida das pessoas, principalmente, para que meninas como eu, mulheres como eu e meninos também, saiam, né, daquela pequena cidade, daquela coisinha que às vezes não vê nenhuma expectativa e cheguem a conquistar grandes coisas, que para mim é uma grande coisa tudo isso. Essa fala sua, ela mostra claramente um dilema que eu carrego comigo a vida toda. A educação transforma vidas, né? Então é bem isso que você acabou de retratar aí, é fantástico. Isso serve também, né, muito como referencial, principalmente para essas novas gerações, estão ligadas à tecnologia, ao celular, mas que às vezes não querem ler um texto, não querem fazer um cálculo, não querem ter uma reflexão. Sidney, o público do Casos Empresariais já conhece um pouco da sua participação no episódio 10, então eu vou pedir para você encurtar um pouquinho a fala, né? Porque a Dani ainda não. Quem quiser saber mais do Sidney, vai lá no podcast e assiste o episódio 10, tá? Exatamente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho rapidamente aí dessa sua trajetória, né? E como é que foi essa conexão com projetos que unem educação, pesquisa, tecnologia e inovação. E aí depois a gente já faz uma pergunta sobre a plataforma. Tá bom. Vou tentar ser bem breve, né? A minha história é bem uma história improvável também de ter acontecido, mas ela aconteceu. Eu entendo que por força do destino e por nossas forças também, né, que se movimentaram para que as coisas chegassem onde chegou, né? Inclusive nós estarmos aqui hoje. Bom, eu vou começar então da minha formação já, minha formação inicial, eu não vou fazer nada num retrospecto, porque senão fica muito longa a história e o pessoal provavelmente já conhece. Minha formação inicial eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela UnoOeste, que é a minha casa, a casa que eu amo de paixão mesmo, porque é onde eu me formei e é onde eu atuo hoje. Então eu fiz Sistemas de Informação, sou bacharel, analista de sistemas. E antes de terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar como professor. Então, eu comecei a trabalhar como professor em agosto de 2005. Fez 20 anos no ano passado e estou caminhando para 21 anos. Onde eu comecei a atuar como professor? No Centro Paula Souza. O pessoal vai conhecer por ETEX e FATEX. Sim. Então, lá eu comecei a trabalhar em 2005, estou lá até hoje, é uma autarquia do Estado. E na UnoOeste eu comecei em 2013. Então temos aí já 13 anos de atuação na UnoOeste. E trabalho na FIP também, né? Eu trabalho na Faculdade de Informática de Presidente Prudente, também desde esse período, e trabalho na Faculdade de Medicina também
da UNOeste orienta o TCC. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de atuar com pesquisa, que eu trabalho com pesquisa e iniciação científica também na medicina e nos cursos da área de TI, e entrei no programa de pós-graduação junto com a Dani em 2016. Então, já tem praticamente 10 anos aí que nós estamos lá. Eu tinha também um ano de formado em doutorado. Eu fazia um ano que eu havia terminado o meu doutorado. E eu estava assim, num momento de vida muito complicado, porque na ETEC faltou determinadas aulas, e apareceu essa oportunidade. Eu achava que meu doutorado não iria para frente, e foi para frente. Eu devo um agradecimento muito grande ao Dr. Adilson por ter me aceito, e ao Emerson, e a todas as pessoas do programa de pós-graduação, que naquele momento me acolheram, a Dani, que quando eu falei para ela, Dani, acredito que eu não vá conseguir, você vai conseguir, estamos juntos hoje. Eu já atuando há 10 anos, então não tenho nem como calcular quantos orientandos, estudantes de mestrado e doutorado já passaram por mim. Então, quer dizer, deu certo, eu fico muito feliz. E com relação à plataforma, já pulando, fazendo um salto enorme, a Dani mencionou que nós dávamos, ainda continuamos com formações de professores pontuais. A gente faz oficinas com os professores da UNOeste, de tecnologias, de metodologias ativas, gamificação, projetos, enfim, uma série de avaliações, uma série de temáticas. E numa dessas temáticas, o Dr. Adilson, que é o pró-reitor de pesquisa da UNOeste, estava assistindo. E ele que trouxe a ideia. Por isso que a gente tem que eu valorizo imensamente cada ideia que um aluno, que um estudante me traz, ou qualquer outra pessoa, porque uma ideia ela é capaz de transformar o mundo, e é mesmo. Né? Então a gente tem que investir em ideias. E o Adilson trouxe essa ideia de nós criarmos uma plataforma que até então não existia, não existe ainda, com as principais metodologias ativas, estratégias ativas, como gamificação, projetos, aprendizagem baseada em problemas, peer structure, team-based learning, enfim, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas foi o professor Adilson que sugeriu, e de pronto ele já convidou eu e a Dani para sermos consultores. Então, e nós aceitamos a empreitada. E estamos desde 2019 no desenvolvimento da plataforma. Passamos pela pandemia, que foi, acho que, um momento muito difícil, mas foi crucial também para a gente, né? O momento porque nós começamos em 2019, 2020, pandemia. Ficamos quase 2 anos trabalhando online, e isso nos deu um rigor de trabalho semanal muito grande, porque aí nós nos encontrávamos toda semana, né? E isso ocorre até hoje. Então, é essa a trajetória resumida. Desculpa se eu me alonguei um pouco, eu tentei resumir um pouquinho. Não, tranquilo. Na verdade, você acabou já respondendo 2 perguntas que eu tinha aqui na sequência, tá? Me fala um pouco, qualquer um dos dois, tá? Qual foi a dor que vocês perceberam para criar a plataforma? Tudo bem, o Adilson teve a ideia, mas como é que vocês enxergaram isso, e qual foi a dor que vocês... Porque esse é um projeto, não é um projeto de uma instituição, né? É um projeto de um grupo de professores, né? A instituição abraçou totalmente. Mas a instituição abraçou, mas não é um projeto exclusivo da instituição. Não. Esse é um projeto, uma empresa separada. Isso. Que vai estar indo para o mercado, né? Isso. Que momento que vocês enxergaram que isso resolveria uma dor do mercado educacional? Na verdade, acho que foi ele que detectou uma dor nossa. É. Porque o que a gente fazia, Wilson? A gente, como o Sidney colocou, eram formações pontuais. Uma oficina sobre peer instruction, que é uma metodologia ativa de baixa complexidade. Uma oficina sobre estilos de aprendizagem. Aí eu pegava o papelzinho lá, porque nem tinha recurso digital, levava para os professores aprenderem a diagnosticar estilos de aprendizagem. E o Dr. Adilson sempre participava das oficinas. E nesse dia que ele conversou com a gente, ele perguntou exatamente isso. Olha, vocês sempre falam que não existe uma plataforma que reúna
essas metodologias. Vocês sempre estão frisando isso. E outra, se você quiser usar um recurso a mais, a plataforma, ela deixa, uma determinada plataforma, por exemplo, de gamificação, ela deixa você usar os recursos, mas aí depois você tem que pagar. Você não consegue usar o que é, né, o plus dela. Sim. Então, vocês sempre falam isso. Vocês acham que seria interessante, né? Daria para fazer uma plataforma única? Então, essa era uma dor nossa, que a gente... Sim. Acho que essa dor ficava clara quando a gente fazia As exposições. as formações. E aí veio a ideia dele, olha. Uhum. E aí, se a gente juntar tudo isso num único espaço, vocês acham que é legal? A gente, claro que sim, imagina, é o nosso sonho. Não tem mesmo, né? Não tem. A gente Sim. não. O Sidney, que trabalha muito com PBL, não tem nada que tenha. Tem umas coisas de universidades internacionais, mas nada que se compare a algo que unifique, que é a nossa proposta, né? Então, a dor começou daí, de não ter mesmo recursos que unificassem, por isso a plataforma reúne, e aí está até escrito, né, um ambiente único para as estratégias, metodologias ativas e outras coisas que a gente foi agregando ao longo dessa trajetória de desenvolvimento. Qual a percepção hoje? Porque quando você fala, por exemplo, em inovação na educação e tecnologia na educação, se fosse antes da pandemia, a gente tinha uma resistência muito grande, né? A pandemia veio, quebrou um pouco isso, forçou, na verdade, né, os professores a adotarem algumas tecnologias, como aula à distância e tudo mais, por vídeo e tudo mais. Tá? Mas como é que está esse mercado hoje? Os professores ainda enfrentam dificuldades, por exemplo, para lidar com tecnologia, com metodologias ativas, né? E onde que está essa grande dificuldade hoje, né? É falta de treinamento? É falta de disposição? Aonde que está a grande dificuldade para você usar a metodologia ativa? Bom, se nós falarmos sobre metodologias ativas mediada por tecnologias, aí as variáveis são mais complicadoras. Então, a gente precisa separar. Se a gente vai falar só sobre metodologias ativas, primeiro, o professor, o docente, ele precisa acreditar, ele precisa se apropriar de uma metodologia ativa em específico e ele tem que ter uma intencionalidade. É como você escolher qualquer coisa na sua vida. Você escolhe porque você tem uma intencionalidade, um objetivo. O professor, a mesma coisa. Ele não pode aplicar a aprendizagem baseada em problemas, o PBL, porque a instituição diz que ele tem que aplicar. Ele tem que aplicar porque ele tem uma intencionalidade com aquela metodologia que o ensino tradicional não traz. Então, a primeira observação que eu vejo é a disposição do professor para mudar. Porque muda muito você sair do tradicional, que nós fomos todos formados no tradicional, para uma metodologia diferenciada. Aí eu não vou nem citar todas elas, pode ser qualquer uma, até a gamificação, que é uma estratégia. Para você desenvolver isso, você tem que se propor, né? tem que ter uma intencionalidade também educacional. Por que eu uso gamificação? Porque eu quero engajar meus estudantes. Eu quero fazer com que eles fiquem motivados pelo conteúdo. Então, se eu não tiver esses elementos, e aí, claro que passa pela formação, tanto inicial, quando é um professor de licenciatura, né? Agora, no nosso caso, nós temos muitos professores que são bacharéis. Então, como que desenvolve essa consciência educacional? Sim. Né? Como nós tentamos fazer isso por meio de formações. O que nós notamos? Que as dificuldades são ambas. Tanto em apropriação das metodologias ativas ou estratégias ativas que fujam do tradicional, quanto da tecnologia. Com relação à tecnologia, nós estamos já fazendo módulos na Biactive mais simples para que haja uma espécie de introdução do professor ao uso ao modelo, a plataforma, para depois ele começar com metodologias, estratégias mais elaboradas dentro da plataforma. E como é que é a percepção dos alunos, dos estudantes, né? Nesse processo? Como é que vocês percebem no tradicional e com a tecnologia, com a plataforma, por exemplo? Como é que é a reação dos alunos? Nossa, Wilson, eu tenho uma experiência transformador, muito não é? Recente, inclusive, na EAD. Então, na modalidade de educação à distância, os estudantes têm encontro com os professores na aula ao vivo, né?
E é sempre um grande desafio, porque é por Google Meet, como é que a pessoa abre o vídeo, como é que ela se comunica, para não ficar uma coisa passiva, né? E aí eu dou aula de Libras, quer dizer, estou ensinando prática, ensinando uma comunicação na graduação. E aí foi tão interessante o semestre passado, falei, gente, eu vou colocar, nós temos um módulo de questionário, que é fantástico, você cria lá as perguntas, e aí você joga, eles têm um tempo para responder ou não, enfim. E eu comecei a pegar os sinais em Libras e colocar para eles no final da aula. Na primeira aula que eu fiz isso ao vivo, todos eles abriram o microfone, colocaram... Professora, que coisa maravilhosa. Professora, a gente não ficou cansado. Pelo amor de Deus, coloca isso de novo, coloca na próxima aula. Isso ajuda a gente a lembrar. Então, essa é uma questão importante que vai ao encontro dessa pergunta que você fez também, sobre a disponibilidade do professor, por exemplo, na pedagogia de projetos. Eu sempre falo para os meus colegas, você tem que acreditar que o estudante é capaz de desenvolver o projeto, porque o projeto não é seu, é dele. Exatamente. É a mesma coisa com qualquer estratégia ativa, né? Você tem que despertar nele um desejo, um engajamento, uma vontade. E a plataforma, ela permite isso. Quando eu pensei em colocar o questionário, eu não imaginei, Você não vou deixar esperava uma essa coisa reação. dinâmica. Mas a reação deles foi uma reação tão espontânea e tão, assim, significativa. Falei, gente, é isso. A gente pensa às vezes, você faz um módulo questionário. Será que vai ser legal? Nossa, os alunos amam. Né? Eles se engajam, eles prestam atenção. Dali em diante, eu tinha bastante alunos, o Sidney sabe que ele também tem bastante aluno na EAD, era uma turma grande, quase 200 alunos. Dali em diante, nas outras 6 aulas ao vivo que eu tinha, não tinha falta, os alunos entravam para participar, para poder responder o questionário. Que legal. Então, olha que impacto grande, né? E para um professor, por exemplo, que tem um pouco dessa dificuldade, mas ele tem essa disposição de inovar, ele quer chegar mais próximo do estudante, ele quer realmente que o seu estudante aprenda, utilizando a plataforma, como é que ele pode começar, como é que a plataforma ajuda esse professor? De inúmeras maneiras, inúmeras maneiras. Primeiro que ele encontra um repertório muito grande que nenhuma plataforma no Brasil, eu acredito que até no mundo. Eu acho incrível, aí só interrompendo um pouco, começa com um questionário de perfil, né? Tem isso também, né? Nós temos vários, né? De diagnósticos. Diagnóstico de perfil. De perfil de aprendizagem. Perfil de aprendizagem é como você prefere aprender, né? Só para ficar claro. Sim. E também, além do perfil de aprendizagem, nós temos na plataforma o diagnóstico de inteligências múltiplas. Ou seja, você tende mais ao que? Uma inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, corporal. Aí nós já estamos falando das suas potencialidades e não do modo como você aprende. Sim. Além desse, tem diagnóstico... De colaboração, né? De perfil para colaborar. Porque quando você pensa em estratégias ou metodologias ativas, grande parte delas demanda de trabalho em equipe. Sim. E aí, assim, como é que eu sei se a minha turma está propensa a trabalhar em equipe? Faz um teste na própria Biactive. E o que é interessante desses diagnósticos, Wilson? Nós temos, junto com a gente, né, ao longo desses anos, nós também agregamos estudantes de mestrado e de doutorado. Então, eles desenvolvem a pesquisa de mestrado e doutorado deles sobre a Biactive. E, por exemplo, no diagnóstico de VARC, que é um dos diagnósticos de estilos de aprendizagem, você faz, né, os estudantes fazem o teste, ou você controla, né, também o teste, e já aparece lá sugestões de estratégias relacionadas aos estilos de aprendizagem. Por exemplo, tem uma turma predominantemente visual e auditiva. O que eu posso oferecer de estratégia para elas? Já aparece lá na plataforma. Olha, você pode usar infográfico, você pode usar materiais, entende? Então, a própria plataforma já integra com estratégias. E tem uma integração com o IA também, né? Isso. Aonde que a IA entra na plataforma? É isso que eu queria entender. A IA entra na plataforma de uma forma assim que eu acho incrível, porque ela auxilia muito o professor. Vou dar um exemplo. Os casos empresariais que você criou para o livro, e que são muitos e que eu sempre fui apaixonado por eles, e até sugeri justamente pelo potencial de engajamento dos estudantes, de querer resolver os problemas que você traz no livro. Só que você tem uma habilidade para fazer isso. Nós temos que entender que nem todas as pessoas têm todas as habilidades. Sim. Inclusive na redação de um caso ou de uma situação problema. O que a plataforma faz?
auxilia o professor na escrita do problema. Então, isso porque ela já tem todos os elementos que deva ter em um problema do PBL, da aprendizagem baseada em problemas. Isso pela literatura, não somos nós que tem que ter isso ou tem que ter aquilo na IA para a criação de um problema. Não, é a literatura que nos sustenta, que nos dá subsídios. Além disso, criar questionário. Preciso aplicar um questionário agora numa estratégia gamificada e eu não tenho muito tempo, eu percebi que os estudantes estão dispersos, eu preciso, é no calor do momento que eu tenho que intervir. Em poucos segundos, minutos, o professor faz um questionário utilizando a IA. Mais do que isso, nós temos criação de apresentações, slides, também pela IA. Então, todos esses elementos... Sequências didáticas. Todos esses elementos é para o planejamento, é para o material do professor. Mas nós temos uma pesquisa de doutorado da Vanessa que implementou a IA na avaliação. Então, qual que é a dificuldade maior numa metodologia ativa como o PBL, que tem muito nos cursos de medicina da área da saúde? É entender qual a contribuição de cada estudante no grupo. Porque, como eles trabalham em grupo, não dá para a gente ter ali, naquele momento, um entendimento de quem está tendo um bom desempenho e tal. Né? E aí a plataforma deixa o registro. Cada estudante precisa registrar a sua contribuição na plataforma. E aí a IA entra. E a IA entra fazendo o seguinte, dizendo para o professor, olha, esse estudante, as contribuições dele estão alinhadas com o problema ou não estão alinhadas com o problema. Esse estudante ele demonstra um engajamento maior ou menor, tudo pela fala ou pelo rastro que ele deixa na plataforma em termos de contribuição. Então, a IA atua fortemente nisso e traz dashboards para os professores. Então, eu acredito que hoje não exista isso. Né? Não tenha isso, a IA atuando tão fortemente na produção do estudante para fazer um diagnóstico dele em termos de conhecimento e de contribuição. E não só conhecimento, como atitude e habilidades, eventualmente, que ele venha demonstrar ali. Então, a IA, dentro da nossa plataforma, ela é usada com esse objetivo, tanto para auxiliar o estudante, quanto o professor pedagogicamente. Ou seja, cai por água aquele medo dos professores que eles tinham, muitos deles, né, de a IA tomar seu lugar e tudo mais. A IA, na verdade, é um ponto muito grande de apoio, né? Com certeza, né? Rapidez, né? Menos perda de tempo, mais efetividade. E para o estudante, na verdade, eu enxergo assim, é aquilo que o estudante hoje quer, né? É o que ele precisa, está ligado à realidade dele do dia a dia, né? Esse mundo dinâmico, rápido, né? Que indicadores de acesso, uso e engajamento a plataforma oferece para apoiar a gestão pedagógica da instituição? Acho que essa é uma questão interessante quando a gente fala, por exemplo, dessa plataforma ir para o mercado. Né? Então, assim, depois acho que uma próxima pergunta pode ser até isso. Ou se vocês já quiserem responder também, se a plataforma está indo para o mercado, já está disponível, como é que faz para comprar, né? Mas antes vamos falar dos indicadores, né? Como é que isso está sendo material de apoio para as instituições de ensino, né? No seu projeto pedagógico, né? Wilson, a plataforma está no ar desde 2021. A primeira versão dela foi em 2021. Ao longo dos anos, nós temos um total de quase 3 mil usuários. 13 mil usuários, perdão. 13 mil usuários, dos quais 3 mil são usuários docentes. O que é o usuário docente? É esse professor, esse profissional de educação ou profissional de diferentes áreas que usa a plataforma para aplicar as estratégias, os diagnósticos e tudo mais. Então, é um número bastante significativo. De docentes da UnoOeste, são 800 docentes, que é basicamente um contingente grande, considerando o número de professores que a instituição tem. E ao longo desses anos, o que nós temos feito é propagar, levar a Biactive para outros contextos.
Então, eu, né, já participei de todos os congressos internacionais de educação à distância, que são o CIAD, que são promovidos pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Nos últimos anos, esse ano a Vanessa foi nos representando, mas eu fui nos últimos 4 ou 5, todos eles eu levei a Beactive, e nesses encontros, né, nesses congressos internacionais, a gente conhece gente de Brasília, do Paraná, do Nordeste, então a oportunidade de disseminar, de difundir para outras instituições e outros contextos. Outros congressos da área de zootecnia, eu já participei acho que 2 ou 3 vezes com o pessoal de Uberlândia, de Minas Gerais, mostrando para os professores da área da agro usarem a plataforma. Então, a gente tem experiências fora, né, do nosso contexto que mostram, né, que justificam esse número de 13 mil pessoas cadastradas. É um número que, para mim, né, para a gente, é um número significativo, relevante, e que estão fora do nosso contexto, conhecendo e se interessando pela Beactive, né? Também sempre vem alguém, nossa, como é que a gente faz para fazer parceria, para utilizar na nossa instituição? A gente sempre fala, está aberto, nós estamos em desenvolvimento e vocês podem utilizar até para nos dar o feedback do que melhorar, do que, de como ampliar as funcionalidades e etc. Um aspecto importante do que a Dani está falando é que esses 13 mil usuários são cadastros ativos na plataforma. São ativos. E o que nós estamos propondo, né, para as instituições que eventualmente não vai utilizar ela como um elemento externo, mas um elemento interno à instituição, usando o banco de dados de estudantes e de professores que eles tenham. Então, a plataforma propicia uma integração com o banco de dados de qualquer instituição. Então, quando a gente utilizar a plataforma, o estudante vai fazer o login, ou o professor vai fazer o login no site da própria instituição e já cai dentro da plataforma sem necessidade de cadastro. De um novo login. De um novo login, nada disso, porque a gente já deixou... Vocês fizeram essa integração. Em nível técnico, né, em questões de banco de dados e de servidores, nós já deixamos isso já planejado para possíveis integrações. Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. Legal. Muitas escolas e universidades eles buscam melhorar essa questão do engajamento que a gente já falou, né? Que acho que a tecnologia, essas metodologias propiciam, né? Tanto para melhorar a permanência e também melhorar o nível de aprendizagem. Como a plataforma da Beactive, é Beactive que fala? Beactive. Mas acho que pode falar Beactive, não há problema nenhum. Então, como que uma plataforma como a Beactive pode contribuir para esses objetivos, né, de permanência e melhorar o nível de aprendizagem? Então, você sabe, nós utilizamos então dentro da plataforma as principais metodologias ativas, os testes, diagnósticos, tudo isso. Só que nós queremos mais. E como nós queremos mais, a gente precisa agora, esse é um próximo passo, traçar o perfil do estudante dentro da plataforma. Em que metodologia, em que estratégia ele se sai melhor. Para isso, a gente vem utilizando Learning Analytics, porque aí a gente consegue, por meio de ciência de dados, fazer uma previsão de como é aquele estudante, qual metodologia ele se adapta mais para que ele permaneça, qual estratégia ele se adapta mais para que ele permaneça. É o que a gente chama de plataformas adaptáveis. Adaptável ao desenvolvimento do estudante, criando trilhas para que ele se desenvolva, para que ele desenvolva o aprendizado dele. Esse é o nosso próximo passo, porque o primeiro passo seria estruturar todas as metodologias, as estratégias, os diagnósticos, isso nós já fizemos.
Agora a gente está utilizando Learning Analytics com pesquisa junta, e o que é mais importante, isso, eu acho que isso eu e a Dani a gente quer deixar muito claro, que eu não sei qual é a realidade de outras plataformas, mas a nossa é essencialmente baseada na ciência. Nada do que a gente coloca na plataforma é porque nós achamos ou temos uma opinião. Não, é tudo baseado na ciência da educação, em teorias da educação, de modo que também seja adaptável ao contemporâneo, né, a nossa situação atual, né, de nossa realidade social hoje. Então, todos os elementos, inclusive até elementos de interface, que agora a gente está passando por uma reformulação da interface. A interface também é baseada em um estudo, que é o estudo da Lucimara hoje, que inclusive vai defender o mestrado dela sobre isso, que a gente mudou a interface baseada em news, baseado em modelos de experiência do usuário, enfim, tudo isso trazendo a teoria para dentro de uma plataforma comercial. Então, esse é um cuidado que eu e a Dani sempre temos, e todos os integrantes da plataforma também. Bacana. O que muda para o aluno quando ele deixa de ser apenas um ouvinte, né? E, no caso, utilizando a plataforma, ele passa a participar mais ativamente da construção do seu conhecimento e do conhecimento também de quem está ali com ele, né? O que muda para ele? Como é que qual é o que gera de valor? Como é que vocês enxergam essa transformação? Porque para mim há uma transformação, né, do aluno, né? Eu sou um aluno passivo, fico só ouvindo, mas a partir do momento que eu uso esses recursos, por exemplo, da metodologia ativa, da plataforma, eu passo a ser ativo, né? Como é que vocês percebem a reação desses alunos? Primeiro que eu acho que é uma experiência significativa para o mundo do trabalho, que é exatamente para isso que serve a educação formal, né? Para que as pessoas estejam preparadas para enfrentar o mundo e principalmente o mundo do trabalho. E você não enfrenta o mundo do trabalho sendo passivo, esperando as coisas caírem do céu. Então é uma oportunidade ímpar que a gente sempre reforça, né, de que esse estudante então busque resolver problemas e assim, no começo, principalmente com as metodologias complexas que a gente fala, projetos, né, ou PBL, eles ficam um pouco tímidos. Meu Deus, mas professora, o que a gente pode colocar aqui? Mas aí eles vão percebendo, e o que o Sidney falou é muito interessante. A própria ferramenta tem lá os recursos de comunicação, e aí você acompanha a comunicação deles lá pelo chat ou pela própria metodologia. E aí você percebe que eles, ao longo do processo, vão percebendo que é bom ser protagonista, que é bom trazer coisas novas, que é bom compartilhar isso com os colegas, enfim, com os grupos. Isso vai, é o que eu falo, processualmente mudando a chave, né, dessa pessoa que se percebe naquele momento como estudante, mas que aquilo é uma porta de entrada para ele ser um profissional. E é muito bonitinho quando eles vão fazer as apresentações finais, traz o produto, que você vê. Eu, por exemplo, trabalhei com cidadania e direitos humanos, que é um tema bastante importante para a área da educação. Os estudantes lá planejando e no final fazem um panfleto, vão lá, entrega na escola, a escola chama para dar uma palestra. Professora, você acredita? Chamaram a gente para dar uma palestra. Isso é ser profissional, é você se expandir. Sim. E não dá para imaginar, mas uma plataforma permite isso? Sim. Conforme eles vão desenvolvendo as habilidades, né, de comunicação, de equipe, de aprendizagem mesmo na plataforma, isso vai mostrando para eles evidências de que eles são capazes de serem bons profissionais. Acho que essa é a grande oportunidade que nós temos com uma plataforma como essa, desde diagnosticar, eu sou visual, se eu sou visual, eu vou procurar recursos para eu aprender coerentes com o meu perfil de aprendizagem, porque isso vai me ajudar a ser melhor na minha profissão, na minha área. Desde o perfil até o final, quando ele apresenta um produto, né? Então, a gente tem essa trajetória toda. Legal. A BeActive, ela pode ser usada por profissionais também fora da área de educação? Pode. Fala um pouquinho para a gente. Por exemplo, a estratégia da gamificação, ela nasceu no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Nós estamos para lançar a gamificação agora, nos próximos meses,
né? É um módulo da plataforma, mais um dos módulos, e eu vejo que pode ser utilizada tranquilamente no mercado, no mundo corporativo, né? Como qualquer outra metodologia. Depende da intencionalidade do gestor, do administrador e de como ele enxerga, né? a equipe dele. Mas eu vejo várias possibilidades para o gestor fazer isso. É que eu enxergo, Wilson, aí não é aquela questão um pouco que a gente fica só criticando, mas eu enxergo que a maioria das pessoas elas se sentem confortável com o modo como elas trabalham. Né? Então, eventualmente o gestor não quer mudar, eventualmente o professor não quer mudar, mas porque é mais confortável. Sim. Né? Sempre, É uma tendência natural do ser humano. Do né? ser humano. Mas aquele que se propõe vai encontrar inúmeras possibilidades de trabalho. Então eu posso ter elementos ali para engajar os meus profissionais, eu posso ter elementos de recursos humanos, eu posso ter elementos de trabalho ali nas vendas, marketing, eu posso pensar várias possibilidades usando a plataforma. Quando a gente fala em instituições de ensino, a plataforma ela é indicada ou ela pode ser utilizada em todos os níveis educacionais, desde o ensino lá no comecinho? A gente só tem uma questão, né? O estudante precisa ser alfabetizado, né? Tá. Porque a plataforma ela trabalha com texto, então minimamente precisa ser alfabetizado, mas a partir do momento que o estudante foi alfabetizado, todos os níveis, fundamental, médio, superior, EJA, todos os níveis, mestrado, doutorado, empresas, inclusive. Legal. E como é que esses públicos interessados, sejam instituições de ensino, sejam empresas, eles podem se conectar para conseguir mais informações, para utilizar, testar a plataforma? Bom, nós temos um WhatsApp na plataforma e quem se interessar pode entrar em contato. O WhatsApp ele fica sempre do lado inferior direito. O site da plataforma? O site da plataforma também tem. Qual que é? www.beactive.com.br. A gente vai colocar isso na tela no vídeo, tá? Por favor. Mas lá você tem o acesso. Eu acho que o WhatsApp é o mais rápido, né? Embora a gente tenha e-mail também. Eu acho que o WhatsApp é a comunicação mais prática do dia a dia. Mais prática do dia a dia. E, por favor, entrem em www.beactive.com.br. Interessante desse WhatsApp, Wilson, que nós temos os meninos do suporte técnico, que são os desenvolvedores da plataforma, que são muito especiais, são meninos muito engajados, e eles se disponibilizam. Por exemplo, você está aplicando na sua empresa ou na sua escola e teve alguma dificuldade, ele já responde ali, olha, ou você pode agendar, olha, eu vou aplicar tal dia, eu vou usar a plataforma tal dia. Você pode me acompanhar, né? Ele fica ali online para poder dar todo o suporte, exatamente. Que legal. E dúvidas assim com relação a parcerias ou formações, eles repassam, eles recebem no primeiro momento, eles fazem uma triagem e passa para a gente que está na gestão, na administração, para eventuais formações ou parcerias. Propaganda de vocês. Se um gestor de uma instituição de ensino estiver assistindo este episódio, tá? Ou até mesmo um gestor de empresa que se interesse, por que ele deve olhar com atenção para a Beactive? Quer começar, Dani? Porque a Beactive é esse ambiente único, um ambiente que traz várias possibilidades, desde que ele faça um diagnóstico ou da sua equipe ou dos seus estudantes, planeje estratégias, elabore problemas, até a aplicação de estratégias gamificadas, estratégias como questionários que vão trazer engajamento para o seu grupo, para a sua equipe, para a sua turma, para os seus estudantes. Mais duas perguntas para a gente encerrar. Criar uma startup dá trabalho? É desafiador? Dá trabalho. Eu tenho que dizer a realidade. Não é fácil. É uma mudança de mentalidade. Você precisa mudar a forma como você pensa e a forma, sobretudo, como você enxerga as oportunidades. Sim. Né? Eu acho que só que é muito vantajoso. Quando você vê os frutos e o resultado, traz uma satisfação muito grande para quem implementa uma startup e segue com todos os desafios, mesmo com todos os desafios.
Você tem a mesma visão, Dani? Eu tenho a mesma visão, principalmente como trabalhar em equipe, porque a gente fala que é um trabalho multidisciplinar, em que as pessoas têm visões diferentes, ideias diferentes, e aí você tem que agregar tudo isso e transformar isso em algo positivo, em algo que gere resultado. Então esse é um desafio enorme, só que quando a gente vê os resultados, a gente percebe o quão importante, quão significativo isso é para a vida da gente, né? E eu queria falar só mais uma coisinha para aquele gestor de instituição que eventualmente esteja interessado, né, que você fez essa pergunta para a Dani. Eu vejo assim, o gestor da instituição ele precisa ir além de ter um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, que seja só para o professor entregar o material e receber o trabalho, entregar o material e receber o trabalho. Tanto que a nossa plataforma terá esse aspecto, tem, né, em alguns momentos esse aspecto, mas a gente vai separar, falar, você quer só isso? Tem. Mas ela tem muito mais. Ela tem o que todas as revistas, as tendências de ciência está levando as pessoas da educação a pensar, que é a questão da autonomia do estudante, do resolvedor de problema, da criatividade. Se é isso que a instituição busca nos seus estudantes, ela certamente vai encontrar com a gente na Biactive. E se quiser uma apresentação, a gente mostra onde está tudo isso dentro da plataforma. Legal. Rapidinho, onde vocês imaginam a Biactive daqui 5, 10 anos? Eu imagino que ela será utilizada pelas maiores instituições, pelas médias, pelas menores. Eu entendo que ela será integrada. Eu entendo que ela mudará, porque ela muda constantemente, nós mudamos a plataforma, nós acompanhamos as tendências, nós acompanhamos como as pessoas reagem à plataforma, mudamos desde interface até proposições de estratégias, eu vou chamar de funcionalidades dentro da plataforma. Então eu imagino que ela estará sendo amplamente utilizada e com ampla continuidade, com ampla mudança, sempre, porque essa é o que essa é a nossa visão de mundo, né? A gente tem a Dani e eu temos isso muito forte, que a gente nos adaptamos às situações, mudamos junto com as situações e procuramos tirar dela o melhor pedagogicamente falando, né? E no sentido das instituições que a gente trabalha. Eu imagino em outros idiomas também. Acho que a gente tem potencial para isso, para extrapolar o território brasileiro e a gente sempre brinca, né? O Eric Mazur, que é um dos autores de uma das metodologias ativas que está na plataforma, a gente sempre fala, meu Deus, já pensou se ele conheceu a nossa plataforma? Então, eu imagino que nesse tempo a gente também tem a oportunidade de pessoas de outros países acessando e tendo essa experiência, que é uma experiência fantástica, que na própria busca científica, como o Sidney disse, é importante reforçar isso. Nós fizemos buscas em repositórios de teses, dissertações, artigos, e não tem nada parecido nem em outros países. Então, acho que a gente tem a oportunidade de mostrar isso para o mundo também. Que legal. Bom, pessoal, estamos aí caminhando já para o encerramento, tá? Então, quero agradecer a presença de vocês dois, né? Dani, Sidney, né? Juntos aí nesse episódio tão bacana, por compartilharem, né? A gratidão por compartilharem conosco, então, com a nossa audiência, a jornada da startup Biactive, mostrando como, né, educação, inovação, empreendedorismo, né, podem caminhar juntas e gerar uma transformação na educação, né, e principalmente nos cidadãos. Tá? E quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se esse episódio fez sentido, compartilhe com outras pessoas, empresas e instituições de ensino e ajude a espalhar boas ideias e principalmente boas iniciativas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios do Casos Empresariais Podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço.